indo aqui nesse segmento de vídeos que há um bom tempo eu não faço, chamado Toques da Bolsa, onde eu compartilho com você experiências que eu tive no passado e me ajudaram muito no desenvolvimento da minha trajetória enquanto investidor. E hoje, eu já tinha prometido isso, né? Eu vou conversar sobre o planejamento que eu faço para definir as metas do ano de 2025. Metas que, conforme eu vou aplicando o método, ou conforme eu vou comprando ações, eu vou mostrando lá como eu vou avançando em relação a essas metas. E é importante se ter essas referências, né, se ter objetivos claros, né, que se quer, e também é importante as metas para a gente chegar, porque são essas metas que vão mostrando para nós o quanto nós vamos nos aproximando desses objetivos. Eu vou mostrar um passo a passo como é que eu fiz para atualizar as metas aqui do canal, conforme o método que nós utilizamos. Se você acompanha já o canal, você sabe que eu sempre faço referência a essa planilha. Eu vou deixar todas as planilhas no final, caso você queira utilizar ou queira fazer exatamente como eu faço aqui no canal. Então veja que eu estabeleço essas metas, elas são bienais, anos de 2 anos, né? 2000, aqui no caso 2025, 2026, e existe uma meta para proventos, em média por mês a receber, e também aqui, ó, deste lado, metas para o ano de 2026 em termos de número de ações. E eu vou dizer como que eu atualizei essa tabela em relação à tabela que se tinha, ou a planilha que se tinha no ano de 2024. Eu vou começar então por aqui. Essa aqui é a planilha que estabelece como eu faço o planejamento. Ela dá descritivo. Então veja que o planejamento aqui no caso para os anos de 2025 a 2026. Eu coloquei aqui como objetivo principal, ou seja, aquilo que eu realmente quero, que é ter uma renda mensal passiva de R$ 4.600. Então esse é o meu objetivo principal. É lá que eu quero chegar. Eu estou partindo desse valor. Isso porque, da onde que vem esse valor? Vem com base na planilha de metas de 2024, planilha do ano passado. E veja que nós chegamos aqui no final do ano recebendo em média por mês R$ 4.181. Então o que acontece aqui? O que nós temos como objetivo? É superar essa meta. Nós crescemos no ano passado 19,83%. Um crescimento interessante, mas a gente prefere uma coisa mais pé no chão. Em torno de 10% me parece que é algo bastante razoável. No sentido de que nós estamos falando aí em torno de metas atingíveis, porque não adianta nada você colocar metas que depois você não consegue alcançá-las. Então a gente coloca ali 10% só para ter uma referência de como alcançá-la. Então, mais ou menos a gente foi para a linha dos R$ 4.600 em média por mês. Mas além de ter o objetivo principal, nós temos aqui, ó, objetivos secundários. O que são esses objetivos secundários? É encontrar ações que nos dê um dividendo no mínimo de 6%, ou seja, o provento ou o dividendo que eu vou receber por ação em função do preço, ou seja, se o meu preço da ação for R$10, eu quero que essa ação me pague pelo menos 60 centavos de dividendos, que são os 6%. Então, eu tenho que escolher aqui, ó, 8 ações para a carteira. Como até o presente momento eu só tenho 7 ações, pode ver que a 8ª aqui está em branco. E essas ações, elas têm que me render em média por mês, cada uma, esses R$ 657,14, para que eu possa, então, receber no final, em média por mês, 4.600. Então basta dividir 4.600 por 7 e vou ter que buscar ações que me deem esse retorno médio por mês. Não quer dizer que ela vai pagar todos os meses esse valor. Pode ser que uma ação, no final das contas, acabe me pagando o valor total em um único mês. Então eu tenho que dividir daí, no caso eu dividiria por 12. Então não é a mesma coisa que dizer que eu estou pensando em receber isso aí de fato mês a mês, porque as empresas, elas pagam, né? Ou proventos anuais, ou proventos quadrimestrais, trimestrais, semestrais. Então, claro, semestrais vai pagar só 2 vezes por ano, anual vai pagar uma vez só por ano, certo? Então por isso que, na verdade, a gente fala em média, ou seja, pega o valor total do ano e divide por 12. Algo que eu faço aqui no canal com frequência é exatamente a análise de cenário. Aqui no caso tem caráter subjetivo, porque a gente precisa olhar para as ações, para o mercado, para tudo, e levar em consideração aqui os aspectos legais, os aspectos econômicos globais, os aspectos econômicos domésticos, locais. Também buscamos aqui, ó, setores que são resilientes, que precisamos entender, né? E num governo como esse que nós temos atualmente, eu coloquei 3. O principal, assim, dos resilientes é o setor bancário, depois o setor de seguros e depois o setor elétrico, sendo que do elétrico eu dou preferência para transmissão e depois geração. Aquilo que for distribuição eu descarto, porque é um setor que um governo como esse tende a sofrer bastante. Também gosto de olhar para o momento político global. Veja, né, a gente viu aí a eleição do presidente dos Estados Unidos, e isso
evidentemente, se você acompanha um pouco da política, você passa a ver reflexos disso dentro do cenário local, ou seja, refletindo aqui no momento político doméstico. Só um exemplo que eu estou mencionando. Veja aqui, saiu neste site aqui chamado Dia a Dia News. E é assinado pela redação e foi da quarta-feira, dia 22. Hoje é dia 24 de janeiro de 2025. Agora são 10 horas e 13 minutos aproximadamente. Então dê uma olhada aqui, que o Tribunal de Contas da União identificou crime de responsabilidade na gestão do atual presidente em contratos do programa PED 6. E o que isso significa? Com isso, se abre precedente para abertura de processo de impeachment. Ou seja, é uma coisa muito localizada, bem característico do cenário político local, doméstico. Então, veja, se abriu esse processo de impeachment. Se você for olhar toda essa reportagem, e entre outros comentários que a gente encontra, você vai ver que nós estamos num cenário muito parecido com aquele que levou ao impeachment da Dilma Rousseff. E aqui até faço um parênteses, eu não sou favorável ao impeachment. Tem várias razões, mas eu diria assim, alguma coisa está errada quando no país da pós-redemocratização, que a gente chama, agora a Constituição completando 35 anos, em torno de 35 anos, indo para 40, em 2028 completa 40 anos da nossa Constituição, nós já iríamos para o terceiro impeachment de presidente. Então alguma coisa não está bem, alguma coisa está muito errada, então eu não sou muito favorável a isso. Acho que isso só acontece quando tem interferências externas e também internas, mas do ponto de vista fora do processo democrático. Então eu nunca vi impeachment com bons olhos. Muita gente está falando sobre isso, eu só tomar que não aconteça. Se isso aí acontecer, eu vejo como um sinal negativo para o país. De toda sorte, o que nós vemos é um cenário sendo moldado. Então veja que é um cenário que começa a se apresentar com dificuldades. A gente começa a ver também a questão da elevação do dólar, mesmo que ele tenha descido a 5,90 agora recentemente, a gente precisa também entender que teve intervenção. Então isso aí está dentro desses aspectos econômicos domésticos. Teve intervenção do Banco Central. Tem outras coisas acontecendo. Por exemplo, se marcou uma reunião com as Big Techs pela Advocacia Geral da União e as Big Techs não foram. Então, mas de certa forma, representa assim, uma linha de estar, não digo desrespeitando, mas já estar desconsiderando o governo. O governo que talvez ele esteja perdendo o seu comando, perdendo a sua moral, perdendo a sua credibilidade, a sua confiança. Então, isso é um indicativo de que pode acontecer na nossa bolsa ser mais pressionada. Então a gente precisa olhar para todos esses cenários, por isso que de vez em quando a gente traz aqui no canal análises de cenário. E diga-se de passagem, análises de cenário são as mais difíceis de serem feitas, por isso que de vez em quando a gente leva tempo até montar um cenário. Depois que nós estabelecemos o cenário, nós vamos para as linhas de ação, aquilo que nós vamos fazer de fato. Então, escolher a ação com base em dividendo yield de 6%, fazer a análise trimestral dos resultados das empresas, isso é a linha de ação para a gente saber se as empresas estão mantendo os seus fundamentos, porque, embora o cenário seja negativo, mas os fundamentos estão ok, as ações pressionadas, significa que talvez elas estejam se oferecendo para nós, né, enquanto investidores. Também aqui eu descarto companhias com prejuízo no lucro líquido, descarto companhia sem geração de caixa e descarto companhias com fraude no balanço. E aqui é interessante, porque, por exemplo, o IRB faz parte da carteira do canal, mas ele não está nessas 8 ações aqui, está como oportunidade. Teve fraude, teve prejuízo, mas nós só compramos a ação depois que ele se reciclou, depois que ele acabou fazendo uma reestruturação. E, consequentemente, começou a mostrar agora resultados. O primeiro deles está fechando no lucro. O segundo dele está alinhado com o cenário econômico, né? E também com o cenário político do Brasil. Então, eu já falei aqui no canal, ela tem uma golden share do governo. O governo tem interesse na empresa porque é um cargo que ele bota para ocupar de alguém que é do interesse do governo. Isso aí dá para o governo uma possibilidade melhor de governabilidade. Então, é uma empresa que não vai falir. Se reestruturou, fez um grupamento de ações, as ações caíram bastante, voltaram a um preço para continuar dentro do índice Ibovespa, e agora está em franca recuperação. Compramos a ação ali a R$19, ela está hoje batendo 50 e provavelmente, se forem anunciadas proventos, talvez ela se aproxime dos 100 com uma certa velocidade. E por isso consideramos ela uma ação de oportunidade. E a partir daí nós já conseguimos definir as nossas metas. Então, veja que eu tenho umas metas que são as iniciais. A meta inicial é diferente das metas atuais, que é o que nós temos atualmente. Mas então veja que se eu pegar cada valor desses aqui e multiplicar por 12, eu vou chegar aqui em R$7.885, ou seja, é o que tem que pagar cada empresa que eu tenho ações para que eu possa chegar, então, lá no final, na média dos R$4.600 por mês. Essas empresas, elas pagaram esses dividendos aqui no ano de 2024. Portanto,
Para que eu possa chegar nesse valor aqui, 7.885 reais, eu vou precisar aqui eu comprar este número de ações para cada uma das empresas. No caso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, 7.955 ações. No caso da Taesa, 6.731 ações. No caso da ISA, 3.300 aproximadamente. E para cada uma eu vou colocando até chegar aqui no Santander com 10.282 ações. Como essas ações estão a esses preços aqui, pelo menos quando eu fiz esse plano estava assim, agora as ações estão até mais baratas, algumas delas, por exemplo, o Banrisul, aqui está 10,20, eu estou comprando ela a 6,70, e já baixou para 6,60 e agora deve estar em 6,90. Aliás, desculpa, não é 6, 9,90, tá? Onde eu disse 6, coloque 9. Então, em vez de ser 10,20, ela está a 9,90, eu comprei a 9,60, 9,70. Então, ela está até mais baixa, assim como é o caso da Taesa, que eu comprei a 10,90, então está até mais barato. E para chegar neste número de ações, eu teria que investir, então, dentro do próprio ano, R$ 412.140 para poder receber, em média, R$ 4.600 por mês. E eu também estabeleço aqui o horizonte, né? Por exemplo, para chegar nos 412 mil, vai depender do horizonte de cada um. Se você, por exemplo, seu horizonte é de 4 anos, que corresponde a 48 meses, você tem que investir aqui, ó, R$ 8.586 por mês para chegar lá nos 412. Então é importante esse horizonte, porque isso aqui vai depender do quanto você está enxergando lá na frente. Vamos supor que o seu horizonte seja de 10 anos. Então veja que você teria que investir, em média por mês, R$ 3.434, que foi como eu comecei o canal, em torno desses R$ 3.000, quando me perguntam quanto eu investiria, né, por mês. Hoje nós já estamos na média dos 8 mil, porque grande parte disso vem do próprio do reinvestimento dos proventos que são pagos. E se você é bem mais jovem e você tiver um horizonte de 20 anos, você vai ter que investir ali R$ 1.717. E assim vai indo. Só que isso, claro, está considerando que você está investindo sem reinvestimento. Quando você começa a reinvestir, esses valores começam a cair, o prazo começa a diminuir e os valores começam a ficar menores também. Por exemplo, hoje eu investiria em torno de R$ 5.000, tranquilamente, sem precisar tirar nada do meu bolso, ou seja, passaria tranquilamente lá para 5, 6 anos para chegar no patamar aqui onde eu receber R$ 4.600 a partir do 4º ano. E fechamos com a atualização das metas. Então, o que acontece aqui para fins de atualização dessas metas? Por isso que aqui está como metas atuais. Já que as ações fazem parte da carteira do canal, elas não são equilibradas assim, nesses termos. Porque, claro, uma ação vai se oferecendo, outra vai ficando mais caro, então a gente entra num ritmo de compra de uma ação, a outra não chega tanto, então há um desequilíbrio. Aquela história de 10% em cada ação que se fala, não dá justamente por causa disso quando nós estamos tratando do longo prazo. Afinal de contas, você compra quem está se oferecendo naquele momento. Com isso, como está dispare, é só dar uma olhada aqui no caso de Santander. Ou seja, a meta inicial de 10.282 ações. Mas, para Santander, atualmente, nem digo atualmente, eu diria até o seguinte, no momento que eu fiz esse planejamento, eu possuía só 1.433 ações. Então veja que eu vou ter que botar em 2 anos, vou ter que botar um horizonte mais curto, longe daqueles 10.282. Então vai ficar só aqui em 4.500. Por outro lado, veja que o Banrisul aqui seria 7.955 ações, mas eu já tenho 9.350 ações. Eu já ultrapassei muito essa meta inicial. Então, portanto, eu tenho que esticar mais o Banrisul em relação àquilo que eu tenho. A meta vai aqui para 11.200, justamente para dar um equilíbrio do ponto de vista do valor que eu quero obter, que são esses 4.600. Então, assim, eu defini ali para a Banrisul 11.200, para a Taesa 11.200 ações, para a ISA Energia 4.500 ações, para a BB Seguridade 5.800 ações, para Banco do Brasil 7.500 ações, para a Caixa Seguridade, deixa eu só apagar aqui para ficar mais claro para nós, 4.000 ações, e por fim, para Santander 4.500 ações. Então, daí que vem a definição das metas para os anos 2025, 2026. E que figuram aqui na nossa tabela de metas. Deste lado aqui, a meta de ações, é dali que vem, dentro desse planejamento. E veja que o nosso objetivo se torna até um pouco mais desafiador. Em vez de 4.600, 4.700 ações. Isso porque nós temos um feeling que provavelmente, com as compras que nós estamos fazendo, provavelmente a gente vai ultrapassar os R$5.000 neste ano. Até o presente momento, já estamos a 5.031, aliás, 5,31% dessa meta, já tendo recebido R$2.994,
uma média de R$ 249,51. Para atingir essa meta, nos resta mais R$ 53.405 para todo o ano de 2025. Que parece bem difícil, né, quando a gente olha assim o que nós temos e o que está faltando. Mas você vai ver que ao longo do ano, acho que nós vamos chegar nessa meta aí com muita facilidade. E é justamente essa facilidade que mostra a eficiência do método que nós utilizamos aqui no canal. Lá atrás, se nós voltamos 4 anos para trás, parecia inatingível, hoje a gente fala em atingir isso e até superar com relativa facilidade. Essa eficiência do método é que faz com que a gente continue apostando nessa forma de trabalho. Aliás, eu vi recentemente um grande influencer aí da área de finanças, também tem canal no YouTube de 500 a 700 mil inscritos, e ele até questionava, né? Porque tem outro método diferente. E assim, eu nunca vi ninguém comprar ações e manter por 20 anos. Né? Eu fiquei pensando aqui comigo, né? Porque ele deve ter no máximo uns 35 anos. Então, ele teria que ter 15 anos para acompanhar. Ou ele acompanha o mercado desde os 15, ou na verdade, né, ele está falando por ele mesmo. Tá? Você vê que tem ações que nós já estamos mantendo há 5 anos no mínimo, e provavelmente já manteremos por mais 5, e daqui a pouco nós estamos chegando nos 20 anos. Ou seja, às vezes a gente tem que ficar um pouco atento assim, a esses comentários, porque talvez as pessoas não tenham a experiência suficiente e o método delas às vezes não corresponde, porque nem todo mundo tem o mesmo método de investimento. Esse aqui é o nosso, que nós aplicamos, e os resultados nós trazemos e mostramos exatamente como eles estão acontecendo. Esse mesmo influencer investiu em fundos de investimentos imobiliários e em Fiagro, e recomendou para pessoas que entrou nessa barca aí, com o método que ele utiliza, entrou numa barca furada. Então, e não que os dois sejam ruins, os dois podem ser bons, dependendo do método que você utiliza. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, e despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.